Olá! Hoje a gente vai mergulhar num livro que, olha, deu o que falar. Só a paz onde há amor, do Celso Santos. Oi. Sim, um romance espírita, né? Narrado em primeira pessoa. Exato. E a nossa ideia aqui é desvendar um pouco a jornada do personagem principal e a mensagem do livro. Mas, assim, com um foco especial num ponto que intriga muita gente. Ah, a conexão com o Chorão, né? O Alexander do livro ser, na verdade, o Alexandre Magno Abrão. Isso, do Charlie Brown Jr. Vamos explorar isso a fundo. O livro já começa, assim, bem direto ao ponto. Logo no início, o Alexander chega no plano espiritual, né? Depois da morte física. E chega mal, né? Completamente desorientado. Muito mal. Ainda sob o efeito do que ele chama de branca de neve, que é uma gíria para cocaína. Ele se sente perdido, vê sombras, tem até uma citação forte, né? Tem sim. Algo como: nem sei como começar direito esta narrativa. Essa é uma das histórias mais loucas que já vivi. Já dá para sentir o peso da coisa logo de cara. Pois é, e o centro da história é justamente esse acerto de contas depois da morte. Uma luta, assim, moral e espiritual mesmo. Ele confrontando as próprias escolhas, né? Exatamente. E as consequências delas. Ele chega a falar, o algoz deste sofrimento fui eu mesmo. É bem pesado. Nossa, E o livro descreve todo um processo lá, né? Tipo, hospitais espirituais, guias como a Gertrudes, o Ezequiel. figuras de apoio importantes. Sim, mas também mostra que as influências negativas não somem. Tem um grupo ligado a um tal de Pedra. O interessante é como a obra mostra essa luta interna continuando, sabe? Vícios, conflitos. Essa batalha interna é muito forte no livro. O arrependimento dele por coisas que ele sente que passou para o público no fim da vida. Contrastando com o legado bom que ele também deixou, né? Exato. E a luta contra o vício não acaba com a morte, pelo que o livro descreve. Continua lá. É um embate constante. Orgulho, remorso. Ele mesmo fala, virtudes e vícios numa mesma linha temporal. É a dificuldade de aceitar a própria morte, no começo. Aquela revolta inicial é muito palpável. E é justamente essa intensidade toda, essa luta crua, que faz tanta gente conectar na hora com o Chorão. Com certeza. Os detalhes, referências que lembram a música, a banda, os conflitos explosivos, a dependência química, a impulsividade de escrita, tudo isso, tipo, espelha demais a imagem pública dele. É como se a gente conhecesse aquela alma, né? Dá uma camada a mais de emoção para quem acompanhou a trajetória dele. Exatamente, fica muito pessoal. E tem umas partes, assim, umas revelações dos encontros espirituais. A Gertrudes é esse apoio, né? Mas o encontro com o tal do Traquina Essa parte é chocante. é muito. Ele se revela um espírito que influenciou o Alexander negativamente em vida. Sim, é fundamental essa parte. O Traquina confessa ter agido para isolar o Alexander, para criar briga. Ele diz algo como: fui responsável direto para fazê-lo se sentir solitário, perdido. Nossa. Conseguimos introduzir na sua mente e na deles comandos de vaidade e orgulho. Isso mostra não só a luta interna, mas, tipo, uma possível interferência externa espiritual. Mas, peraí, essa ideia de espíritos manipulando, como esse Traquina, isso não poderia soar meio como tirar a responsabilidade do Alexander? É uma ótima pergunta. Mas, pelo que eu entendi da leitura, o livro não usa isso como desculpa, sabe? É mais para mostrar outras camadas de influência. Entendi. Complexifica a coisa. Isso. A responsabilidade final ainda é dele. Tanto que o sofrimento inicial vem direto das ações e vícios dele. A jornada é sobre assumir isso para poder se curar. A lei de causa e efeito tá ali, presente. Faz sentido. E os temas são universais, né? Culpa, perdão, recomeço. Exato. Arrependimento, cura, encontrar um propósito novo. O livro fala de reencarnação, auxílio espiritual, tudo dentro dessa lógica. E a gente acompanha essa virada dele, né? Ele sai da revolta, aceita e decide mudar. Tem aquela frase-chave. Aceitar, mudar, melhorar, evoluir. É o mantra dele. Isso. E o propósito vira alertar os outros com a história dele. Tem também os reencontros, né? Com o pai e a mãe, são momentos bem emocionantes. Sim, reforça a ideia de continuidade, de aprendizado. E pensar nisso conectado ao Chorão, com todo o impacto que ele teve, nossa, dá um peso diferente para essa busca de redenção. Total. No fim das contas, só a paz onde há amor é isso.
Uma história de acerto de contas, pós-morte, recuperação e o impacto das nossas escolhas. E por ser contada por essa figura que lembra tanto um ícone nosso, né? Tão complexo, tão querido. Ganha uma força única, quase um epílogo espiritual não oficial, como você disse. Exato. Então, o que fica pra gente dessa análise? Olha, seja visto como ficção, como um relato mediúnico ou uma homenagem, o livro é um mergulho intenso, às vezes doído, nessa luta contra o vício e suas consequências. E a busca por paz. É uma leitura crua. Muito. E essa conexão Alexander Chorão torna tudo muito visceral para muita gente. Convida a pensar sobre a vida, sobre o depois. Vale a pena dar uma olhada. E fica a reflexão, né? Além da questão de quem é o Alexander, o que essa história sugere sobre as batalhas que talvez a gente nem veja, que as pessoas ao nosso redor podem estar enfrentando. E sobre a chance de transformação, de cura, mesmo nas situações mais sombrias, até depois do fim aqui na Terra.